Tanzânia é um país único. Um dos lugares habitados pelo ser humano mais antigos da Terra. É o país com a maior concentração de animais por quilômetro quadrado. Um território que por si só é uma maravilha natural do mundo. O Parque Nacional Serengeti é a reserva natural mais famosa da Tanzânia, onde ocorre anualmente um dos fenômenos naturais mais fascinantes: a Grande Migração, que é o maior deslocamento terrestre do planeta. Em maio, quando começa a estação seca, mais de 1 milhão de gnus e milhares de zebras, antílopes e gazelas se dirigem para o norte, para a reserva Masai Mara, no Quênia, em busca de pastagens frescas e água. Em julho, enfrentam a etapa mais perigosa. Tem que atravessar os rios Mara e Grumete, que estão infestados de crocodilos. Mas esse não é o único perigo. Quando as manadas de gnus chegam à margem do rio Mara, procuram lugares para atravessar. A travessia pode começar com alguns gnus que se atrevem, e de repente a manada inteira começa a atravessar. Se a descida for muito íngreme, alguns indivíduos podem quebrar uma perna e se tornar presas fáceis para os crocodilos ou leões. Muitas vezes, zebras e gnus atravessam juntos. As zebras têm melhor visão. Os gnus têm melhor audição. No rio, dezenas de crocodilos esperam, podendo chegar a medir cerca de 5 metros e pesar até 600 quilogramas. A maioria consegue atravessar, nervosos e agitados. Outros são capturados pelos crocodilos. As crias são as presas mais fáceis. É a primeira vez que atravessam o rio e não conhecem esses predadores. Mas os adultos também podem ser caçados. O crocodilo do Nilo tem uma das mordidas mais fortes do mundo animal. Uma vez que o crocodilo captura a presa, a segura sob a água e gira sobre si mesmo, é conhecido como a rolagem da morte. Dos gnus e zebras que conseguem passar e sobreviver, alguns ficam exaustos, com membros fraturados ou presos na lama. Em algumas passagens do rio, milhares de gnus se acumulam em poucos minutos. É nessas situações que alguns podem ser pisoteados por seus companheiros e se afogarem, deixando dezenas de vítimas. O último esforço é subir a outra parte do rio, que também pode ter suas dificuldades devido ao cansaço e às encostas íngremes. Depois de alguns minutos, os gnus voltam a pastar e descansar, como se não tivessem estado perto de perder suas vidas. A cada ano, cerca de 30 mil zebras e 250 gnus morrem predados, afogados, doentes, sedentos ou exaustos, mas o risco de perder a vida não termina aqui. No Serengeti vive a maior população de leões da África. Esses mamíferos são os únicos felinos que vivem em bandos, com uma estrutura hierárquica, com machos dominantes, fêmeas e suas crias. As leoas são caçadoras experientes. Trabalham em equipe para capturar e derrubar presas maiores do que elas. Uma das vítimas mais frequentes são as crias de gnus, que, isoladas do rebanho e diante de várias fêmeas, não podem escapar. Em geral, é mais fácil para os leões caçarem gnus do que búfalos. Os búfalos são mais agressivos e maiores, embora os leões costumem atacar as crias e os indivíduos mais vulneráveis. Se um bando de búfalos se depara ou se o indivíduo se afasta do grupo, os leões podem aproveitar a oportunidade para atacar, tendo maior probabilidade de sucesso se trabalharem em equipe e utilizarem táticas coordenadas.
Os hipopótamos são presas muito incomuns para os leões, devido ao seu tamanho, força e agressividade. Mas às vezes também podem caçá-los, quando encontram indivíduos jovens, doentes, feridos ou isolados do grupo, porque representam um risco menor. No entanto, mesmo nessas situações, a caça a hipopótamos continua sendo muito perigosa. Só é feita quando existe escassez de presas mais fáceis. Nas extensas planícies do Serengeti, também habita o maior animal terrestre, o elefante africano da savana. Um macho adulto pode medir até 4 metros de altura e pesar até 6.000 quilogramas, podendo viver até os 70 anos quando estão em liberdade. Nos safaris, os elefantes são observados viajando em grupos liderados por fêmeas, podendo ser agressivos se sentirem ameaçados, especialmente os machos. Desenvolvem fortes laços familiares ao longo de suas vidas, com capacidade para se comunicarem através de sons de baixa frequência e vibrações no solo. Os elefantes são conhecidos por sua inteligência e habilidades cognitivas. São capazes de lembrar de lugares e membros de seu bando, mesmo depois de muitos anos, o que levou ao ditado popular: um elefante nunca esquece. Além disso, esses animais demonstraram habilidades de empatia e luto, mostrando comportamentos de consolo para outros membros do bando que sofreram alguma perda. As girafas, não tão pesadas, mas sim mais altas, com seu longo pescoço e membros estilizados, são outros animais que habitam essas savanas. As do Serengeti são membros da espécie girafa Masai, a mais alta de todas as subespécies, caracterizadas por seu distinto padrão de manchas em forma de folhas irregulares e bordas serrilhadas. Podem alcançar até 5,5 metros de altura, o que permite a elas chegar ao topo das árvores para se alimentarem de folhas e brotos que outros herbívoros não conseguem alcançar. São animais sociais que habitam em grupos de 10 a 20 indivíduos, vivendo entre 15 e 20 anos quando estão em liberdade. Ao contrário dos elefantes, não têm laços sociais tão estreitos, com exceção das crias e mães. As girafas são animais tranquilos, mas às vezes ocorrem lutas agressivas entre machos. Elas desferem golpes com seus pescoços, podendo se espetar com os ossicones, que são as 2 protuberâncias que têm na cabeça. Se um indivíduo acertar com força e precisão, pode chegar a matar o seu oponente. Esses confrontos ocorrem quando os machos lutam por um território que os dará oportunidades de acasalamento. Foi observado que as lutas tendem a ocorrer entre indivíduos de tamanho semelhante. Os machos grandes não enfrentam os menores ou mais jovens. O predador principal das girafas é o leão, mas elas também são capazes de se defender. Um golpe bem direcionado de uma girafa pode quebrar a coluna vertebral de um leão, ou até mesmo matá-lo. Apesar disso, às vezes é possível observar bandos de leões que conseguiram caçar uma cria, normalmente em temporadas que os felinos não encontram outros animais. Muito mais numerosos em população do que as girafas são os búfalos africanos. Embora não pareça, eles são considerados um dos animais mais perigosos da África. Costumam estar à espreita de um possível predador e atacá-lo no último segundo. Os indivíduos velhos que abandonam o rebanho podem ser os mais agressivos, podendo pesar até 900 quilogramas. Os búfalos são herbívoros que passam grande parte do tempo pastando, vivendo em manadas de várias dezenas a vários milhares de indivíduos. Quando estão sob ameaça, formam um círculo defensivo, com os bezerros vulneráveis no centro e os adultos olhando para fora.
apresentando uma parede de chifres para qualquer possível predador. Dos grandes mamíferos africanos, o que está mais ameaçado é o rinoceronte. A espécie que habita no Serengeti é o rinoceronte negro, caracterizado pelo seu lábio superior em forma de gancho, que está adaptado para comer em arbustos e árvores. São criaturas solitárias que podem pesar até 1.400 kg, armadas com 2 chifres que crescem continuamente ao longo de suas vidas. Sua pele, que pode ter até 5 centímetros de espessura, forma uma armadura natural que os protege. Devido a essas características, os rinocerontes não têm predadores, exceto os humanos, que os caçam por seus chifres, o que levou várias espécies de rinocerontes à extinção e deixou os restantes em perigo crítico de extinção. Um aspecto intrigante do comportamento dos rinocerontes é sua surpreendente boa memória. Apesar de sua má visão, sabe-se que eles reconhecem indivíduos humanos e outros rinocerontes com os quais já se encontraram no passado. Além disso, os rinocerontes dependem de um agudo senso de olfato e audição para se movimentar em seu ambiente e se comunicar entre si com vocalizações e marcas de odor. O segundo grande felino do Serengeti e da África é o leopardo africano, uma espécie também ameaçada. Esses felinos solitários são distintos por sua pelagem amarelo-dourada chamativa, adornada com manchas em forma de roseta, que os ajudam a se camuflar na savana. Eles podem alcançar um peso de até 90 kg, possuem um corpo forte e flexível, e são excelentes escaladores. Além disso, têm a capacidade de nadar quando a situação o exige. Sabe-se que os leopardos carregam presas mais pesadas que seu próprio peso corporal nas árvores e podem saltar até 6 metros horizontalmente e 3 metros verticalmente. Uma técnica de caça distinta tem o guepardo, o animal terrestre mais rápido do mundo. Pode alcançar 130 km por hora quando persegue suas presas. Eles têm corpos esbeltos, pernas longas e padrões de manchas únicas que diferenciam cada indivíduo. Ao contrário de outros felinos que se aproximam furtivamente de sua presa e a atacam em um ataque rápido e inesperado, o guepardo captura suas presas com rajadas de velocidade. Como um cavalo ao galopar, ele levanta as 4 patas do chão como se estivesse voando. Esses são sprints que duram cerca de 20 a 30 segundos, em que o guepardo deve descansar para se recuperar do imenso esforço físico. Normalmente eles são predadores solitários, mas os irmãos jovens podem permanecer juntos após deixarem suas mães, de modo que seja mais fácil para eles defender seu território e acasalar com fêmeas da área. Outro animal do Serengeti é a hiena malhada, um carnívoro muito social, com uma sociedade matriarcal, em que as fêmeas são maiores que os machos e os dominam, formando grupos de 6 a 100 indivíduos. É o carnívoro mais comum na África. É caçador, mas também pode ser necrófago. Quanto maior o grupo de hienas, maiores são as presas que podem caçar. Entre eles búfalos, zebras, gnus e jovens rinocerontes. Os grupos menores caçam impalas, javalis verrugosos ou gazelas. O pior inimigo das hienas é o leão, que não as caça como alimento, mas pode matá-las para eliminar a competição. Os mencionados até agora são alguns dos animais mais conhecidos da África, mas existem muitas outras espécies curiosas e únicas que vivem no Serengeti. O bico de sapato, uma ave que pode chegar a medir 150 centímetros de altura, é muito difícil de ser observada na natureza. É sabido muito pouco sobre seus hábitos, porque vive em pântanos inacessíveis e porque está em perigo de extinção. É uma ave solitária,
Os casais só se reúnem durante a temporada de reprodução e têm movimentos lentos, com tendência a ficar quietos por horas. O pangolim terrestre, uma das 4 espécies de pangolim, tem uma população pequena, devido à caça que os humanos fazem para obter suas escamas. Eles vivem na savana ou na floresta aberta e comem formigas ou cupins que capturam com uma língua longa e pegajosa. A raposa orelhuda, caracterizada por suas orelhas grandes e pontiagudas, podem medir até 13 centímetros, facilitando a detecção de suas presas, como insetos e pequenos mamíferos, até mesmo debaixo da terra. É essencialmente insetívora, se alimentando principalmente de cupins e besouros. O hipopótamo pode chegar a pesar 1.800 quilos e correr até 30 km por hora. Possui uma pele grossa e acinzentada, que secreta um líquido cor-de-rosa, chamado suor de sangue, que ajuda a mantê-los hidratados e protege a pele dos raios ultravioletas do sol. São animais muito sociais, podendo formar grupos de até 30 indivíduos, liderados por um macho dominante. São herbívoros e parecem tranquilos, mas como vamos ver mais adiante, os hipopótamos de algumas áreas da Tanzânia são realmente perigosos. O avestruz, a maior ave do mundo, capaz de alcançar até 70 km por hora em curtas distâncias, consegue, graças às suas pernas fortes que permitem dar passos largos, percorrer longas distâncias em busca de comida e água. O javali verrugoso ou facoqueiro possuem verrugas faciais que atuam como proteção durante as lutas com outros machos, pela dominação ou acesso às fêmeas. Impalas são antílopes com agilidade e capacidade para saltar grandes distâncias, chegando a alcançar até 10 metros em um único salto. Os machos possuem chifres em forma de lira, que podem medir até 90 centímetros de comprimento. A mangusta listrada é famosa por sua habilidade de enfrentar serpentes venenosas, como a cobra, utilizando seus movimentos rápidos e reflexos para evitar ser mordida. O secretário é uma ave de rapina que caça suas presas a pé. Especializada em se alimentar de serpentes, inclusive venenosas, anfíbios e insetos. Ao contrário de outras aves de rapina, o secretário utiliza suas pernas longas e poderosas para matar as suas presas, golpeando-as repetidamente. O marabu africano mede até 1,5 metros de altura e se alimenta de restos de animais mortos, se encontrando em áreas onde os predadores deixaram suas presas, compartilhando o banquete com abutres e outras espécies de carniceiros. Além de continuar com os lugares mais surpreendentes da Tanzânia, quero te mostrar exatamente onde fica esse país. A Tanzânia está localizada na parte leste da África, no berço da espécie humana, fazendo fronteira com Quênia e Uganda ao norte, a oeste com Ruanda, Burundi e República Democrática do Congo, ao sul com Zâmbia, Malawi e Moçambique, e a leste com o Oceano Índico. Essa região da África é conhecida como os Grandes Lagos, chamada assim por concentrar alguns dos maiores lagos do planeta, como Victoria ou Tanganyika, que eu vou falar deles mais adiante. Agora sim, vamos continuar com a cratera do Ngorongoro, a algumas horas do Serengeti. Essa é a maior caldeira vulcânica intacta do mundo, com um diâmetro de 20 km e uma profundidade de 600 metros. Formada há mais de 2 milhões de anos pelo colapso de um vulcão massivo. Hoje, o solo da cratera serve como habitat natural para uma extraordinária variedade de vida selvagem. Os leões descansam tranquilamente espreitando possíveis presas, assim como o rinoceronte negro, que por ser um herbívoro tem uma atitude mais vigilante. Mas são mais abundantes os búfalos e as zebras, também atentos a hienas ou leões,
Dentro dos limites do Ngorongoro está o desfiladeiro de Olduvai, onde foram desenterrados fósseis e ferramentas que datam de milhões de anos, lançando luz sobre as origens da nossa espécie e os primeiros estágios da evolução humana. Nessa área de conservação, também vive o povo Masai, em que os pastores vêm ao Ngorongoro com suas cabras e vacas. Mas falaremos mais sobre essa tribo mais adiante. Ao norte do Ngorongoro, no grande vale do Rift, fica o lago Natron, um corpo de água com uma paisagem surreal. É um lago raso de sal e bicarbonato com um tom de vermelho oxidado, causado pela presença de micro-organismos chamados Aloark. Eles são extremófilos microscópicos que prosperam em águas altamente alcalinas do lago, podendo alcançar um nível de pH de até 12, quase tão abrasivo quanto a amônia. Essa alta alcalinidade se deve às cinzas vulcânicas e minerais que chegam ao lago a partir das colinas circundantes e do vulcão próximo, ou Donyo Lengai. Nesse ambiente aparentemente inóspito, a vida encontrou uma maneira de florescer. No lago habita o flamingo pequeno, Phoeniconnais minor, um dos habitantes mais vistosos e conhecidos do leste da África. Durante a temporada de reprodução, mais de 2 milhões de flamingos se reúnem nas margens do lago, criando uma deslumbrante exibição de cor rosa. Essa espécie de flamingo está adaptada para sobreviver nas duras condições do lago Natron, se alimentando das abundantes algas espirulina, que também prosperam nas águas alcalinas. A coloração rosa dos flamingos é de fato resultado dos pigmentos encontrados nas algas que consomem. Apesar das condições hostis, no lago Natron também vivem outros animais selvagens, incluindo espécies de peixes como a tilápia alcalina, que evoluiu para resistir aos níveis extremos de pH, e várias aves aquáticas que frequentam as margens pantanosas do lago. Para alguns animais, o lago Natron é uma armadilha mortal. A superfície se assemelha a um espelho. Os animais ficam confusos e mergulham em suas águas em busca de comida, se afogando e ficando naturalmente mumificados. A sudeste do lago está o Parque Nacional Kilimanjaro, onde fica o Monte Kilimanjaro, o mais alto da África, com 5.985 metros. Também a montanha independente mais alta do mundo. O Monte Kilimanjaro é um estratovulcão inativo, composto por 3 cones vulcânicos distintos, Kibo, Mawenzi e Shira. O pico Uhuru de Kibo é o ponto mais alto da montanha. Mawenzi, com seus picos irregulares e penhascos, fica a 5.149 metros, enquanto a planície de Shira, mais erodida e antiga, atinge uma altura de 3.962 metros. Perto do topo, no pico Uhuru, existem geleiras como Fort Wrangler, Hebman e Deccan, uma visão rara da paisagem africana. Ao longo, podemos apreciar a silhueta do Monte Meru, a segunda montanha mais alta do país, com 4.562 metros, considerada a irmã menor de Kilimanjaro. Em altitudes entre 1.800 e 2.800 metros, um cinturão de floresta tropical circunda a base da montanha, fornecendo uma ligação vital entre as savanas baixas e as zonas alpinas do Kilimanjaro. Essa densa floresta tropical é alimentada pelas abundantes chuvas e umidade gerada pelo clima úmido e a topografia da montanha. É o lar de várias espécies de plantas, incluindo samambaias gigantes, bananeiras selvagens e a chamativa violeta africana, que adicionam toques de cor à vibrante paisagem verde. Na região subalpina, acima da floresta, se localizam os arbustos de montanha. É aqui que reside a peculiar Dendrosenécio kilimanjare, uma erva gigante adaptada às temperaturas frias. Essa espécie de planta é encontrada exclusivamente no Kilimanjaro, particularmente em torno do Planalto de Shira. Ela se agarra à vida nas encostas vulcânicas, com suas raízes se aprofundando no solo rochoso em busca de água e nutrientes. Os caules robustos se erguem em direção ao céu,
como se estivessem tentando chegar um pouco mais perto do Sol. Todos os lugares tanzanianos que eu mostrei até agora estão localizados no Grande Vale do Rift, um enorme sistema de falhas geológicas que se estende por mais de 6.000 quilômetros através da África Oriental, desde o Golfo de Aden no norte até Moçambique no sul. Esse sistema geológico foi formado há 25 milhões de anos devido à separação das placas tectônicas da África e Arábia, criando uma série de falhas e fraturas na Terra, onde se desenvolveu uma topografia muito diversificada, com montanhas, vales, lagos e vulcões. Ao sul do Kilimanjaro, na parte centro-leste da Tanzânia, está o Parque Nacional Mikumi, que não é tão conhecido por estrangeiros, mas é mais visitado pelos tanzanianos, porque está perto de Dodoma, a capital da Tanzânia, e das cidades de Morogoro e Dar es Salaam. Uma das características mais distintivas dessa reserva é a planície aluvial de Mikakta, uma pastagem que atrai grandes concentrações de animais, especialmente durante a estação seca. No Mikumi vive uma subespécie de girafa, que é considerada uma ligação entre a girafa reticulada ou somali, nativa do chifre da África, e a girafa Masai, que habita o Serengeti. Ao sul do Parque Mikumi fica o Parque Nacional Nyerere, que com quase 31.000 km² é a maior reserva do país e uma das maiores do continente africano. Aqui vivem leões, rinocerontes, leopardos, elefantes, búfalos africanos, hipopótamos, crocodilos, girafas, zebras, gnus e várias espécies de antílopes. Também tem uma das maiores populações do licão, ou cão selvagem africano. O licão ostenta o título de ser o maior canídeo selvagem na África, se diferenciando dos cães domésticos pela sua dieta altamente carnívora e ausência de esporões. A figura de autoridade na matilha é a fêmea alfa, e depois da sua morte, os outros licãos dispersam para estabelecer novos grupos. O Rufiji, que atravessa o Parque Nacional Nyerere, é o maior rio da Tanzânia, formando uma rede de canais, lagos e pântanos. Elefantes, hipopótamos, crocodilos e diversas aves aquáticas dependem desse rio para sobreviver, tornando ele um eixo central da biodiversidade na região. Você já conheceu vários dos animais que habitam na Tanzânia, mas ainda falta um dos mais destacados e curiosos: o chimpanzé, que habita no Parque Nacional das Montanhas Mahale e no Parque Nacional Gombe Stream, ambos a oeste da Tanzânia, às margens do lago Tanganyika. Vamos focar no Gombe Stream, o mais atraente. Já que nos anos 60, a famosa primatologista Jane Goodall realizou nele sua pesquisa sobre os chimpanzés e seu comportamento. Essa espécie de primata é a mais próxima geneticamente do ser humano, compartilhando entre 98% e 99% do DNA. Por isso, os chimpanzés mostram uma série de comportamentos fascinantes, mas também outros perturbadores. Em sua pesquisa, Goodall observou que cada chimpanzé tinha personalidades únicas, então decidiu dar nomes a cada um, algo incomum na época. Também percebeu que os chimpanzés mostravam comportamentos como beijos ou abraços, e que desenvolvem relações afetivas, podendo mostrar afeto, empatia e altruísmo. Por outro lado, ela percebeu que os chimpanzés não são vegetarianos e que são capazes de utilizar ferramentas na busca de comida. Caçam e comem carne, incluindo mamíferos menores como os macacos colobos. Observou-se eles cooperando durante as caçadas, demonstrando uma coordenação de grupo avançada. Além disso, descobriu que os chimpanzés têm práticas culturais que variam entre diferentes comunidades. Por exemplo, observou variações no uso de ferramentas, comportamentos de higiene e costumes sociais em diferentes populações de chimpanzés. Outra descoberta foi a estrutura social, com o macho alfa dominando a hierarquia, enquanto as fêmeas cuidam dos filhotes.
Da mesma forma, Goodall mostrou que os chimpanzés têm um complexo sistema de vocalizações, gestos e linguagem corporal para se comunicar entre si. Identificou mais de 20 vocalizações diferentes usadas para vários propósitos, incluindo chamadas de alerta, chamadas de comida e expressões de tranquilidade ou submissão. Mas Goodall também pôde contemplar o lado cruel e agressivo dos chimpanzés. Ela documentou a Guerra dos Chimpanzés de Gombe, ocorrida entre 74 e 78, em que um grupo de chimpanzés se dividiu em dois, sendo todos os machos de um deles assassinados. Nessa guerra foram observados assassinatos premeditados, estratégias de tipo militar, raptos, escravidão e uma atitude semelhante ao genocídio. Para Jane, isso foi um choque com a realidade da natureza. No começo, ela pensava que os chimpanzés eram muito mais amigáveis do que os humanos, mas depois dessas guerras, assassinatos e até canibalismo, ela observou o lado sombrio deles e comentou que levou vários anos para se reconciliar com suas descobertas. Quando Goodall relatou essas descobertas sobre a guerra dos chimpanzés, os pesquisadores da época foram céticos, acusando ela de antropomorfizar os animais, mas com o passar do tempo foi aceito que esses conflitos são algo natural na espécie. Outro primata que habita na Tanzânia e em grande parte da África Ocidental, Oriental e Central é o babuíno oliva ou babuíno de Anubis. É uma espécie muito adaptável que pode prosperar em vários habitats, incluindo savanas, pradarias, florestas e assentamentos humanos. Vivem em grupos sociais complexos e hierárquicos, chamados tropas, que consistem em vários machos adultos, fêmeas e suas crias, podendo variar em tamanho de algumas dezenas a mais de 100 indivíduos, com machos dominantes que mantêm seu status através de demonstrações de agressão e submissão. Eles se comunicam com uma combinação de vocalizações, linguagem corporal e expressões faciais, enquanto a higiene é um aspecto essencial da ligação social, ajudando a estabelecer e reforçar os relacionamentos sociais. O babuíno de Anubis tem uma grande população no Parque Nacional do Lago Manyara, muito próximo da reserva de Ngorongoro. O mais curioso desse parque são os leões que sobem em árvores. Embora os leões normalmente não descansem nos galhos de árvores grandes, como os leopardos fazem, os leões desse parque são uma notável exceção. Podem ser vistos leões e leoas adultos e indivíduos jovens, descansando em acácias, especialmente nas horas mais quentes do dia, seja dormindo ou observando os arredores. Acredita-se que esse comportamento é aprendido em uma época em que havia uma praga de mosquitos e moscas. Os leões subiam nas árvores para se livrar deles. Os filhotes observaram ou seguiram seus pais, e assim o costume foi passado de geração em geração, como se fosse uma cultura de leões. O Lago Manyara, que dá nome ao parque, é um ecossistema alcalino que atrai milhares de flamingos, elefantes, zebras e hipopótamos que vêm beber e tomar banho. Embora a água do lago seja salgada, é segura para os animais beberem. Também na Tanzânia encontramos o colobus preto e branco, primatas arborícolas com uma impressionante pelagem preta e branca, que os permite se camuflar no dócil da floresta. Eles se alimentam principalmente de folhas, mas também de frutas, flores e ocasionalmente insetos. Sua dieta varia de acordo com a disponibilidade de fontes de alimento em seu habitat, e geralmente vivem em grupos de 5 a 15 indivíduos, compostos por um macho adulto, várias fêmeas e suas crias. Um dos lugares na Tanzânia onde se pode observar o colobus preto e branco é o Parque Nacional de Arusha, no nordeste da Tanzânia, perto da cidade de Arusha. Aqui está o Monte Meru e a cratera Gurdoto, uma cratera vulcânica extinta, coberta de pântanos. Uma espécie de primata diferente com cores mais chamativas é o colobus vermelho de Zanzibar, que habita apenas na ilha Unguja, do arquipélago de Zanzibar, na costa da Tanzânia. Se trata de uma espécie única e em perigo de extinção, devido à caça e à invasão de florestas, tendo somente entre 1.600 e 3.000 indivíduos. Como são animais tolerantes com a presença humana,
os visitantes da ilha podem observá-los de forma relativamente fácil. Outro animal não menos surpreendente que pode ser encontrado nas savanas secas da Tanzânia é o sapo-boi africano, Pyxicephalus adspersus, que pode chegar a medir 25 centímetros, se tornando uma das 10 espécies de sapos maiores, podendo os machos pesar 1,4 kg. É carnívoro, come insetos, pequenos roedores ou répteis, peixes, pequenas aves e outros anfíbios. Mas a Tanzânia não é só savana e florestas, também tem ilhas, destacando as do arquipélago de Zanzibar, no Oceano Índico. É um lugar com influências africanas, árabes, indianas e europeias. A maior e mais povoada ilha de Zanzibar é Unguja, cuja capital é Zanzibar City. Nessa ilha existem grandes e belas praias de areia e recifes de corais. Aqui são praticados esportes aquáticos como kitesurf, snorkeling e mergulho. As pessoas em Unguja geralmente se dedicam ao turismo, agricultura e pesca. É uma ilha famosa por suas especiarias, em particular cravo, noz moscada, canela e pimenta preta, o que valeu a ela o apelido de Ilha das Especiarias. A navegação tradicional em Zanzibar é feita nos dhows, veleiros tradicionais de madeira que têm sido utilizados no Oceano Índico por séculos, para pesca e transporte, e atualmente também para turismo. Cerca de 50 quilômetros ao norte de Unguja está a segunda maior ilha de Zanzibar, Pemba, mais montanhosa que Unguja, com algumas das terras mais férteis da região. É conhecida como a Ilha Verde, devido à sua vegetação abundante e suas plantações de especiarias. Também possui recifes de coral e águas cristalinas, sendo mais isolada e menos desenvolvida que Unguja. Em Pemba, na reserva florestal de Ngezi, habita o morcego voador de Pemba, uma das maiores espécies de morcegos frugívoros, com 1,6 metros de envergadura. Ao sul de Zanzibar está a Ilha Máfia, também chamada de Lar do Tubarão-Baleia, um lugar muito menos visitado, com atmosfera mais relaxada. Aqui está o primeiro parque marinho da Tanzânia, com 822 km², protegendo florestas de mangue e recifes de coral. A Ilha Máfia é o único lugar na Tanzânia onde se pode ver o tubarão-baleia, o que se deve ao fato de ser uma área onde eles podem obter comida em abundância. Esse é o maior peixe do mundo. Pode medir até 20 metros, pesar 15 toneladas e chegar a uma idade de até 100 anos. A população de tubarões-baleia que habita na área de Pemba não migra completamente para fora de suas águas. Eles têm dentes minúsculos e não podem mastigar, então sua dieta é baseada em plâncton, algas, krill e peixes como sardinhas, anchovas ou cavalas. Parte da Tanzânia, Uganda e Quênia também abriga o terceiro maior lago do mundo e o maior da África, o Lago Vitória, com uma área de 82 mil km². Na Tanzânia, ele está localizado na região noroeste e é economicamente importante, porque abriga o peixe-perca do Nilo, tilápia do Nilo e o ciprinídeo Rastrinelbola argenta, que são as espécies mais capturadas na pesca comercial. O Lago Vitória também é fundamental para o transporte e o comércio entre a Tanzânia, Uganda e Quênia. Pequenas embarcações e balsas de carga atravessam suas águas, transportando passageiros e mercadorias. Além disso, esse lago é uma fonte vital de água doce para uso doméstico, agrícola e industrial. Outro animal que vive no Lago Vitória é o hipopótamo, um dos animais mais mortais, atacando se o que eles consideram seu território for invadido. Os ataques mais comuns acontecem contra barcos, já que os humanos não conseguem vê-los quando estão submersos. Eles viram os barcos e afogam seus ocupantes, mordendo eles com suas presas ou o esmagam. Também habitando no Lago Vitória está o crocodilo do Nilo. Nesse caso, o ataque costuma acontecer quando as pessoas vão às margens do lago para encher baldes de água, embora também possam atacar barcos de pesca. Quanto menor o barco, maior é o risco. Outro grande lago localizado na Tanzânia é o Tanganyika,
que ocupa grande parte da fronteira oeste com a República Democrática do Congo. É o segundo lago mais profundo do mundo, depois do Baikal, e o mais longo, com 673 quilômetros. A pesca é também a principal atividade econômica do Tanganyika, com a captura da sardinha do Tanganyika, conhecida como dagá ou capenta. Os pescadores saem em seus barcos para pescar nas águas calmas, enquanto em terra as mulheres e crianças cuidam das tarefas domésticas e da coleta de água. Longe do lago Tanganyika, ao norte da Tanzânia e a leste do lago Vitória, vive a tribo Maasai, um povo de pastores de vacas, ovelhas e cabras. Maasai significa povo que fala Ma, que é o idioma nativo deles. Tradicionalmente, esse grupo étnico tem sido nômade, mas com o passar do tempo, cada vez mais Maasai têm se tornado agricultores. Eles são reconhecidos por suas roupas coloridas, feitas de um tecido vermelho chamado chuca, acompanhadas de joias e por sua alta estatura. Seu estilo de vida gira em torno do pastoreio de rebanhos de vacas e cabras, que são sua principal fonte de renda. Eles as trocam por dinheiro ou outros produtos. Para os Maasai, as vacas são um símbolo de riqueza e status. Quanto mais vacas um homem tem, mais riqueza ele possui. O mesmo vale para os filhos. Quanto mais filhos, melhor. E se um homem tem muitas vacas, mas não tem filhos ou vice-versa, ele é considerado pobre. Os Maasai tradicionais vivem em assentamentos chamados Enkeng, em cabanas chamadas boma, feitas de galhos, palha e excrementos de vaca. As aldeias são cercadas por cercas de troncos e galhos para se proteger de animais selvagens e manter o gado. Na sociedade Maasai, os homens são responsáveis por proteger a comunidade e seu gado de predadores e tribos rivais. A transição da infância para a condição de guerreiro, conhecida como a fase Moran, é realizada através de uma série de rituais e cerimônias que marcam sua passagem para a idade adulta. Anos atrás, eles matavam leões como um rito de iniciação, para demonstrar sua coragem e habilidades de combate. Caçá-los era um símbolo de honra e uma conquista que concedia prestígio e reconhecimento. Mas hoje as leis não permitem, e isso só é feito como punição por ataques a vacas e cabras. As mulheres Maasai são responsáveis pela manutenção da casa, pela criação dos filhos e por tarefas como coletar lenha e água. A dieta dos Maasai é baseada em manteiga, carne de antílopes e cabras, leite de vaca e sangue de animais, incluindo de bois. Eles usam lanças e arcos para caçar e geralmente carregam um bastão que usam para afugentar animais ou se apoiar. Geralmente, os casamentos são arranjados por anciãos Maasai, quando as mulheres ainda são muito jovens. Normalmente, elas são muito mais jovens que os maridos, que podem ter várias esposas. Como os homens Maasai passam grande parte de suas vidas tentando aumentar seu rebanho, eles se casam com várias esposas que cuidam do gado e de suas casas. Acredita-se que para o homem ser feliz, ele precisa ter várias esposas. Até mesmo elas podem preferir que seja assim. Considera-se que há um amor entre várias pessoas e não apenas entre duas. A primeira esposa tem o papel mais importante. As subsequentes são co-esposas, compartilhando entre si um vínculo, como se fossem irmãs. Espera-se que o homem cuide de todas e de suas necessidades, e se não for assim, a esposa pode retornar à casa de seus pais. No entanto, entre os homens das novas gerações, que podem ter acesso à internet e conhecer novas culturas e crenças, é mais comum pensar que não é necessário se casar com várias mulheres para ser feliz. Esse vulcão é o Oldyono-Lengai, a montanha de Deus para os Maasai, localizado na reserva Gorongoro. É o único vulcão de natrocarbonatita ativo na Terra, com lava de 510 a 600 graus Celsius, muito mais quente que a lava típica, que pode chegar a 1100 graus. Para os Maasai é um lugar sagrado, morada do deus Ngai, que se refugiou lá depois de ser atingido por uma flecha de um caçador.
Perto dos Maasai vive outro grupo étnico notável, a tribo Hadza, que se encontra apenas na Tanzânia, na região de Arusha, na borda das planícies do Serengeti. Até 1950, os Hadza eram caçadores-coletores, com um estilo de vida nômade, mas com o passar do tempo, as terras em que viviam foram ocupadas para a agricultura. Hoje em dia, apenas um pequeno grupo deles continua levando esse estilo de vida nômade, e muitos vivem em condições de pobreza. Esses Hadza, que continuam vivendo de maneira tradicional, são uma das últimas verdadeiras sociedades de caçadores-coletores que restam na Terra, o que permite ter uma visão de como nossos ancestrais viveram por milhares de anos. De fato, os Hadza têm uma das linhagens genéticas mais antigas da humanidade. O povo Hadza fala o Hadzane, que não está relacionado a nenhum outro idioma conhecido. Isso os distingue ainda mais como um grupo cultural único, isolado de tribos vizinhas, como os Maasai e os Datoga. Os Hadza são grupos de 20 a 40 pessoas que mantêm estreitas relações sociais, valorizam a igualdade nos grupos e não reconhecem líderes oficiais. As mulheres têm autonomia e também contribuem coletando alimentos. Quando existem problemas relacionais, os acampamentos Hadza se separam para dissipar a tensão e depois se reúnem novamente. Se alimentam de mel de abelha encontrado em acácias ou baobás, frutas de baobás, bagas, tubérculos e animais de caça grande e pequena. Até cerca de 30 anos atrás, eles caçavam búfalos, girafas e zebras, mas as populações desses animais diminuíram. E hoje eles caçam um pequeno antílope chamado dik-dik, javalis, impalas, macacos e às vezes o kudu. Por estarem acostumados a viver em liberdade em pequenos acampamentos nômades, alguns Hadza não querem viver em aldeias vizinhas, rejeitando o barulho e as multidões. Eles constroem cabanas redondas com galhos de árvores cobertos de grama e têm poucas posses pessoais, incluindo arcos, flechas e cachimbos. Se tiverem mais coisas do que precisam para viver, é esperado que compartilhem com outros membros do grupo. Outro grupo particular de pessoas na Tanzânia são os tanzanianos com albinismo, um raro distúrbio genético caracterizado pela falta ou ausência total de melanina. Os albinos têm pele, cabelo e cor dos olhos muito claros, o que os faz se destacar muito entre os demais africanos. A Tanzânia tem uma das taxas mais altas de albinismo no mundo, com uma estimativa de 1 em cada 1.400 pessoas. Sua falta de melanina os torna mais suscetíveis a queimaduras solares e câncer de pele devido ao intenso sol africano. Além disso, muitos têm problemas de visão, porque a falta de pigmentação nos olhos pode causar problemas com sensibilidade à luz. Mas além desses desafios físicos, os albinos enfrentam importantes dificuldades sociais e culturais. São alvo de discriminação, estigmatização e exclusão da sociedade. Em alguns casos, até se acredita que possuam poderes mágicos ou tragam má sorte, o que leva a uma maior marginalização. No entanto, o perigo mais grave para os albinos é a ameaça de violência, impulsionada pela superstição e por um mercado ilegal de parte de seus corpos. Médicos bruxos e curandeiros tradicionais podem usar partes do corpo de albinos em rituais ou poções, alegando que trazem boa sorte e riqueza. A cultura da Tanzânia é altamente diversa, resultado da mistura de mais de 120 grupos étnicos diferentes que habitam o país. Cada grupo étnico tem seus próprios costumes, tradições e línguas. Dos 125 grupos étnicos da população da Tanzânia, os mais numerosos são os Sukuma, Nyamwezi, Chaga e Raya. Os Sukuma, os mais numerosos, habitam principalmente na região noroeste do país, especialmente nas áreas ao redor do Lago Vitória. São predominantemente agricultores e pecuaristas, com uma rica cultura de música e dança. Os Nyamwezi, os segundo mais numerosos, também conhecidos como os Homens da Lua, eram tradicionalmente caçadores de elefantes e atualmente se dedicam à agricultura e pecuária. Os Chaga, os terceiros mais numerosos, habitam nas encostas do Monte Kilimanjaro. São conhecidos pelo seu sistema de irrigação e suas avançadas técnicas agrícolas. Os Raya estão localizados na região de Kagera, no noroeste perto do Lago Vitória.
São conhecidos por sua habilidade em ferraria, cerâmica e carpintaria. Sua principal atividade é a agricultura, focada no cultivo de café e bananas. Também existem os Maasai, os Hadza e os Ngoni. Esse último é um grupo étnico banto que habita em partes da Tanzânia, bem como em Malawi, Zâmbia e Moçambique. Conhecidos por sua habilidade em guerra, destreza em combate, música e dança. O rei é a figura central na sociedade Ngoni, considerado o líder supremo de seu povo. A vida na Tanzânia é centrada na família e na comunidade. O respeito pelos mais velhos é uma parte essencial da vida cotidiana. A hospitalidade é outra característica importante da cultura tanzaniana. Os visitantes costumam ficar surpresos com a calorosidade e simpatia do povo local. As principais línguas da Tanzânia são o Swahili e o inglês, embora muitas outras línguas locais sejam faladas. O Swahili, em particular, é um símbolo unificador para o país, amplamente utilizado na educação, na política e na mídia. A religião mais praticada é o cristianismo, seguido pelo islamismo, com comunidades muçulmanas concentradas nas áreas costeiras do leste. A música e a dança têm um papel fundamental na vida cultural, com uma variedade de estilos e gêneros que mostram as diferentes influências que moldaram o país ao longo do tempo. A música taarab, por exemplo, é uma mistura de melodias árabes, indianas e africanas, originária da ilha de Zanzibar. Por outro lado, o bongo flava é um estilo de música urbana moderna que combina elementos do hip hop, reggae e música tradicional tanzaniana. As artes visuais também são uma parte importante da cultura tanzaniana, com esculturas intricadas em madeiras da tribo Makonde, os coloridos tinga-tinga e os tradicionais kanga utilizados na confecção de roupas e decoração de casa. Quanto à gastronomia tanzaniana, é tão diversa quanto a sua cultura. Um dos alimentos básicos da dieta local é o chapati, um pão de farinha de trigo que é acompanhado por leite, chá ou carnes e vegetais. O ugali é uma papa de milho ou mandioca, considerado o prato nacional da Tanzânia e, em geral, do leste da África. Geralmente é acompanhado por vegetais, carnes ou peixes. O nyama choma é carne grelhada normalmente de cabra. O chipsi mayai é uma omelete de batata e ovos, uma das comidas mais populares. Embora Dodoma seja a capital política do país, Dar es Salaam é a cidade mais populosa e o centro da vida econômica, cultural e social da Tanzânia. Está localizada às margens do Oceano Índico e foi fundada em 1862 pelo sultão de Zanzibar, crescendo constantemente, se tornando um caldeirão de culturas e tradições. Dar es Salaam, que significa a Casa da Paz, tem uma população de pessoas de ascendência árabe, africana, indiana e europeia, uma mistura cultural que é evidente em sua arquitetura, gastronomia e estilo de vida. É uma cidade de contrastes, onde modernos arranha-céus e hotéis de luxo convivem com mercados agitados, bazares movimentados e ruas animadas. Os viajantes podem desfrutar da arquitetura histórica em áreas como o bairro Kariakoo, ou explorar o mercado de peixes de Kivukoni, onde os pescadores locais vendem sua captura do dia. As praias do Oceano Índico em Dar es Salaam são um lugar popular para relaxar e aproveitar o sol, enquanto parques e espaços verdes como o Jardim Botânico oferecem um alívio da agitação da vida urbana. A história da Tanzânia é uma fascinante mistura de culturas, tradições e eventos que moldaram o país como o conhecemos hoje. Começamos na pré-história, no famoso sítio arqueológico da Garganta de Olduvai. Esse lugar é conhecido como o berço da humanidade, porque forneceu algumas das evidências mais antigas da existência de hominídeos, os ancestrais dos seres humanos modernos. Aqui, em 1959, Mary e Louis Leakey descobriram o crânio de um hominídeo conhecido como Zinj, ou Homem Quebra-Nozes, que tem mais de 1,75 milhões de anos. O Homo habilis, a primeira espécie humana, ocupou essa área há aproximadamente 1,9 milhões de anos.
Avançamos no tempo até o primeiro milênio depois de Cristo, quando os Bantus começaram a chegar à região da Tanzânia, vindos da África Ocidental e Central. Esses grupos trouxeram consigo novas técnicas agrícolas e pecuárias, o que permitiu o desenvolvimento de comunidades maiores e estáveis. Durante o século VIII, comerciantes e exploradores árabes chegaram à costa da Tanzânia, onde estabeleceram postos comerciais e se misturaram com as populações locais. O comércio de marfim, ouro e escravos foi um importante motor econômico na região e levou à formação de cidades-estado como Kilwa e Zanzibar. No século XV, os portugueses começaram a explorar a costa leste da África e, em 1505, tomaram controle de Zanzibar e outras cidades-estado costeiras. No entanto, seu domínio foi breve, porque em 1699 os omanes os expulsaram e estabeleceram seu próprio controle. O século XIX viu a chegada de exploradores e missionários europeus, como David Livingstone e Henry Morton Stanley. O interesse europeu na África desencadeou a Conferência de Berlim em 1884, onde as potências europeias dividiram a África entre si. Em 1886, a Alemanha e a Grã-Bretanha chegaram a um acordo para dividir seus interesses na África Oriental, e o território que agora é a Tanzânia se tornou parte da África Oriental Alemã. Depois da Primeira Guerra Mundial, em 1919, o território foi transferido para a Grã-Bretanha como um mandato da Liga das Nações e passou a ser chamado de Tanganyika. Durante o período colonial britânico, infraestruturas foram construídas e um sistema educacional foi estabelecido. O movimento em direção à independência na África começou a crescer na década de 1950 e em 1961, Tanganyika se tornou um estado independente sob a liderança de Julius Nyerere, que adotou uma abordagem chamada Ujamaa, buscando construir uma sociedade igualitária e autossuficiente. Em 1964, Tanganyika se uniu à ilha de Zanzibar para formar a República Unida da Tanzânia, com Julius Nyerere como seu primeiro presidente. A nova nação enfrentou inúmeros desafios, incluindo a construção de uma identidade nacional unificada e a implementação de políticas econômicas e sociais eficazes. Apesar de seus esforços, a abordagem Ujamaa de Nyerere não teve o sucesso esperado, e na década de 1980, a Tanzânia enfrentou uma grave crise econômica. Em 1985, Nyerere renunciou voluntariamente à presidência e foi sucedido por Ali Hassan Mwinyi, que começou a implementar reformas econômicas e políticas para liberalizar a economia e permitir a participação do setor privado. Em 1995, a Tanzânia realizou suas primeiras eleições multipartidárias. Nos anos seguintes, continuou a ter um crescimento econômico constante, impulsionado em grande parte pelo investimento em infraestrutura, expansão da indústria do turismo e desenvolvimento dos setores agrícolas e de mineração. Atualmente, a Tanzânia continua enfrentando desafios em áreas como educação, assistência médica e combate à corrupção. No entanto, o país demonstrou uma notável capacidade de superar adversidades e lidar com problemas ao longo de sua história. Para entender como é a Tanzânia e a vida no país, também é necessário falar sobre suas leis. A poligamia é legal, mas o consentimento da primeira esposa é necessário antes que o homem possa se casar com outra mulher. É mais comum em comunidades rurais e em certos grupos étnicos e religiosos, como os Maasai. A pena de morte ainda é legal, embora nenhuma execução tenha sido realizada desde 1994. Crimes que podem resultar na pena de morte incluem assassinato, traição e certos crimes relacionados a substâncias ilegais. A homossexualidade é ilegal. Relações sexuais entre pessoas do mesmo gênero podem ser punidas com penas de prisão que variam de 30 anos à prisão perpétua. Uma questão bastante angustiante é a da feitiçaria, que em algumas comunidades tanzanianas é vista como uma força maligna que causa infortúnios, doenças e mortes. Isso provoca a caça às bruxas, que até hoje continua existindo na Tanzânia e em outros países africanos.
Começa com uma acusação, provocada por um evento inexplicável ou uma desgraça pessoal, como a morte de um membro da família, uma má colheita ou a perda de gado. Em seguida, os afetados procuram curandeiros tradicionais ou feiticeiros, que podem acusar alguém de ser bruxo, desencadeando marginalização, destruição de propriedades ou agressões físicas. O governo da Tanzânia promulgou leis para proteger os acusados de feitiçaria e processar aqueles que cometem atos de violência. Mas essas medidas legais têm sido difíceis de aplicar, especialmente em áreas rurais onde a crença na feitiçaria está profundamente enraizada. Quanto à fauna, o governo tanzaniano implementou leis rigorosas para proteger as diversas espécies e combater a caça furtiva e o tráfico de animais vivos. Os infratores podem enfrentar penas de prisão, multas ou confisco de bens. No entanto, a chamada caça de troféus, que é a caça de grandes animais como leões, elefantes, búfalos, gnus ou zebras, é legal se for obtida uma permissão especial da CITES e do governo. Esse tipo de caça é restrito na Tanzânia a espécimes machos que superaram certa idade de leões, elefantes, leopardos, búfalos, zebras, entre outros animais. A grande maioria das pessoas é contra essa prática de caça, considerando-a cruel e desnecessária. No entanto, também é importante conhecer a opinião de seus defensores, que argumentam que pode ser necessário controlar as populações de certas espécies para manter um equilíbrio ecológico. Segundo eles, em áreas onde os predadores naturais são escassos, a caça pode ajudar a controlar as populações de herbívoros e prevenir a superpopulação e a degradação do habitat. Além disso, argumentam que a caça de troféus pode gerar receitas para as comunidades locais e o governo, o que pode melhorar o padrão de vida e apoiar o desenvolvimento econômico, além de prevenir a caça furtiva. Viajar para a Tanzânia pode ser uma experiência inesquecível, mas se você pretende fazer isso, é importante estar bem preparado e levar em consideração certas dicas para aproveitar ao máximo a sua viagem. A melhor época para visitar a Tanzânia varia de acordo com os seus interesses. A estação seca é de junho a outubro e é recomendada para safaris e observação de animais, enquanto a estação chuvosa de novembro a maio é melhor para ver paisagens verdes e observar aves migratórias. Se você planeja escalar o Kilimanjaro, evite a estação chuvosa. Os tanzanianos são amigáveis e hospitaleiros, mas é importante respeitar seus costumes e tradições. Vista-se de maneira modesta e evite demonstrações de afeto em público, especialmente em áreas rurais e na costa, onde a população é majoritariamente muçulmana. Aprender algumas palavras em Swahili é importante e vai gerar simpatia entre os tanzanianos. Olá é jambo, obrigado é asante e como você está é habari gani. É muito importante ser vacinado contra hepatite A e febre tifoide. O animal que causa o maior número de mortes humanas na Tanzânia e em grande parte da África é o mosquito, que é o principal transmissor da malária, uma doença parasitária potencialmente fatal. Algumas medidas para evitar essa doença são o uso de repelentes de mosquitos que contenham pelo menos 30% de DEET, além da colocação de mosquiteiros ao redor das camas, o uso de roupas de manga comprida e calças compridas, especialmente ao anoitecer e ao amanhecer, e o uso de medicamentos antimaláricos antes, durante e depois da viagem. A dengue, a doença do sono e a chikungunya também existem na Tanzânia. Portanto, é especialmente importante se proteger contra mosquitos. A Tanzânia é um país relativamente seguro, mas é sempre importante tomar precauções. Mantenha seus objetos de valor seguros e evite andar sozinho à noite em áreas desconhecidas. Siga as instruções dos guias durante os safaris e respeite as regras dos parques nacionais para garantir sua segurança. Em cidades como Dar es Salaam, é importante ser cauteloso, não aceitar ofertas de táxi sem licença e não andar sozinho à noite em lugares isolados ou em praias. Não carregue objetos valiosos ou grandes quantidades de dinheiro em espécie.
Em geral, ouça o seu guia e siga suas orientações, porque ele vai conhecer os riscos locais. Quanto a dirigir, eu não recomendaria se você não tem experiência em viajar para países africanos. Mas se você for fazê-lo, seja muito cauteloso, porque as estradas não são como a de países mais desenvolvidos. Quanto aos safaris, que em Swahili significa viagem, geralmente são seguros, especialmente se você estiver em uma viagem organizada com uma empresa experiente, embora também seja importante conhecer certas orientações. O vestuário é essencial. Utilize roupas nas cores caqui, marrom ou verde, que se misturam ao ambiente. Botas altas fechadas e meias longas, com camisa ou camiseta de manga comprida, e calças compridas para se proteger de mosquitos ou possíveis picadas de cobras. Também é aconselhável utilizar um chapéu para se proteger do sol e evitar usar perfume que pode assustar os animais. Tenha em mente que os safaris geralmente começam muito cedo e pode estar frio, então uma boa opção é levar várias camadas de roupas que você pode mudar ao longo do dia. Não saia do veículo. Você não pode saber se um animal vai aparecer de repente. Embora haja algumas áreas onde o guia vai dizer que é seguro caminhar ou sair. Sobre os safaris a pé, que são melhores para se aproximar dos animais, não caminhe sem um guia, não fale alto e não corra, porque você pode ser confundido com uma presa. Em rios e lagos, evite entrar na água, a menos que você esteja absolutamente certo de que não existem hipopótamos ou crocodilos. Os animais estão acostumados aos veículos e às pessoas dentro deles, mas não coloque nada para fora da janela, como uma câmera ou bastão de selfie, porque isso pode chamar a atenção. No caso de ter janelas, esteja ciente de que babuínos podem tentar entrar ou pegar coisas. Se você estiver com guias, que podem ser 1, 2 ou mais, geralmente têm experiência e agem com calma, sabendo o que fazer. Se for um safari que você dirige por conta própria, dirija devagar e preste atenção aos animais que possam estar nas estradas, especialmente na estação chuvosa, quando existe grama alta. É valioso conhecer o caso dos elefantes que às vezes ficam no caminho. Se isso acontecer, a orientação geral é desligar o motor, porque o animal pode interpretar o barulho ou o movimento em sua direção como um desafio. Se um elefante levantar uma pata, não entre em pânico. Esses animais têm terminações nervosas nas patas que os permitem captar vibrações, então provavelmente não está fazendo isso para esmagar o veículo. Muitas vezes os elefantes fingem atacar, mas depois recuam. Como estão acostumados com a presença de veículos e humanos, podem identificar guias específicos que frequentemente participam de safaris. O maior sinal de alerta para saber se um elefante é perigoso é o seu nível de irritação. Se a orelha de um elefante estiver se movendo, provavelmente está calmo, mas se estiver aberta, está irritado e pode atacar. Quando o elefante coloca as orelhas para trás, presas para cima e tromba enrolada, é ainda mais perigoso. Nesses casos, não existe uma orientação específica a seguir, porque os elefantes são imprevisíveis nesse estado. E com essas orientações você conheceu uma grande parte da Tanzânia e está preparado para viajar para esse extraordinário país.